Bahia em baixa, vamos ganhar esse Bavi. Tomara, clássico tem dessas, né, velho? Ao longo de toda a história, nem sempre o favorito vence. Quantas e quantas vezes o Bahia chegou em melhor momento e o Vitória conseguiu vencer. Até nessa história recente, nessa parte de Vitória de Série C, o Vitória conseguiu triunfo em um Bahia em situação melhor. O Bahia já conseguiu triunfo no Vitória nos anos passados aí, com o Vitória em situação melhor. Aquele Vitória que quase foi para a Libertadores, o Bahia venceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, assim, clássico é clássico, brincadeira e vice-versa, né? Mas nem sempre a melhor equipe vence, nem sempre o óbvio acontece. Acho que depois de algum tempo o Vitória chega sim favorito para o clássico. Eu acredito que o Vitória é favorito para esse clássico do próximo domingo. Pelo fator casa, onde o Bahia não vence o Vitória por Campeonato Brasileiro desde 1989 e ainda foi na Arena Fonte Nova. Tudo bem que vários desencontros de Bahia em uma série, o Vitória em outra, enfim, cada um em momentos diferentes ao longo desses anos, mas esse triunfo ainda foi na Arena Fonte Nova. No Barradão por Campeonato Brasileiro, o Bahia nunca venceu a equipe do Vitória, mas vem de triunfo nessa temporada, quando o Vitória essa semana tentou vender o discurso que aquela equipe do Vitória não era titular. Muitos daqueles atletas do Vitória, de fato, não estão na equipe do Vitória desse momento. Mas naquele momento, inclusive a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, muitos desses atletas estavam na equipe do Vitória. Então, era boa parte da equipe titular do Vitória, se não todos os titulares, a grande maioria. Verdade que muitos já deixaram a equipe do Vitória, mas naquele momento era a equipe titular do Vitória contra a equipe do Bahia reserva, com garotos do Sub-20, que o Del decidiu a partida e conseguiu trazer o triunfo do Bahia no último jogo que teve no estádio do Barradão. Então, clássico é isso, irmão. Clássico é isso. O momento do Bahia com 5 empates, o Bahia não vem jogando bem, de fato. O histórico do Rogério Ceni lá no estádio do Barradão também, com o Bahia, não é dos mais positivos, mas acontece. É assim que acontece, é assim que o Bahia vence. O Bahia tem muito mais triunfos do que o Vitória na história do confronto, de uma forma geral. Então, não tem torcedor do Bahia que, acredito eu, que não tenha torcedor do Bahia que esteja com medo da partida. Acho que tem torcedor do Bahia que sabe do favoritismo do outro lado, sabe que o momento do Bahia não é dos melhores, sabe que o Bahia chega para um clássico depois de muito tempo não sendo o favorito para a partida, mas ter jogado a toalha, Bahia já foi derrotado, isso não, até porque a história mostra o contrato. Assina o empate do Bahia, Yuri. Leiro assinou. Acho que o empate, pelo contexto, é positivo, mas eu não assinaria, não. Eu não assinaria, não. Sei que muita gente aqui vai assinar, muita gente vai discordar, mas eu não assinaria, não. Porque é clássico, velho. É clássico. O Bahia pode ir lá vencer e um triunfo do Bahia, além de 3 pontos na tabela de classificação, ajuda muito no ambiente do Esporte Clube Bahia. Pode ajudar o Bahia a sair dessa situação, ajuda o Bahia a melhorar na temporada, dar um novo ânimo na temporada. Não assino, não. O empate é sim positivo, mas não assino, não. Prefiro ir para o Barradão e arriscar esse resultado aí. Se a situação da Libertadores, como a gente vem falando, a dificuldade da Libertadores, cada vez que passa essa conversa de Libertadores, eu não compro mais. Até falei no grupo, eu tô comprando muito mais já o discurso da Sul-Americana, mandei até no grupo, mandei para Marinho brincando, aí ó, a musiquinha que a gente vai ouvir ano que vem, 9h30 da noite de uma terça-feira, Oriente Petroleiro e Esporte Clube Bahia pela Sul-Americana. Mas se essa situação da Sul-Americana está cada vez mais plausível, o que mais parece que vai acontecer para o Bahia ao final da temporada, acho que não vai ser um empate que vai mudar essa situação, não. Não assina. Não assina, eu acho que o Bahia vai para cima e pode conseguir o resultado. Claro que não é a situação. Yuri até o final do ano, perdendo o Bavi e ficando no máximo na pré, corre risco de Ceni cair. Se for para pré, esqueça. Eu acho que Ceni vai cumprir o contrato, mas uma posição, um décimo primeiro lugar, pode sim ter uma conversa do planejamento de Rogério Ceni para a próxima temporada. Antes disso, esqueça. Rogério vai até o final do ano com esse time do Esporte Clube Bahia, tá? Vai até o final da temporada. 2027 é uma outra conversa. Eu realmente acredito que o Rogério Ceni vá cumprir o seu contrato, mas pré-Libertadores, esqueça. Ele vai ter que fazer uma campanha bem ruim aí, pior ainda, né, do que ele vem fazendo no Brasileiro. O Bahia continua desempenhando mal para que o Rogério Ceni fique ameaçado. Hoje,
Não acho que o Rogério tá ameaçado não nesse comando do Sport Clube Bahia, tá? Boa noite, meu mano. Meu medo não é o Vitória. Meu medo é Rogério Ceni com as maluquices dele, rapaz. Mandou o Zé Carlos 8474. Eu acho que ele vai aprontar alguma, só não sei o que. Eu acho que ele vai com Marcos Vitor, volta com Eric e na ponta direita. Acho que vai ser o Sanabria mesmo, mas eu acho que ele vai com Marcos Vitor. Eu tô com um sentimento que ele vai com Marcos Vitor. Que ele vai com Marcos Vitor, com Acevedo de lateral. Que ele vai fazer alguma coisa, mas que ele não vai com o Roman Gomes. Tô achando. Tô achando. Ceni nunca vai encontrar um contrato igual o que tem aqui. Mandou o Cowboy. Cadê Fluminense e Botafogo para tirar Ceni do Bahia e mostrar a força de mercado do técnico? Eu iria com 2 atacantes e um meio de campo mais robusto, com Jean e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, inclusive, o Bahia soltou hoje que o Everton Ribeiro continua fazendo sessões de treinamento. Eu quero acompanhar o treino de amanhã e ver qual vai ser a atualização do Everton Ribeiro, para ver se ele não faz um treino parcial, se não acabam tentando o Everton Ribeiro para começar a partida. Não acho que vai acontecer, mas acompanhar essa situação do Everton Ribeiro vai que ele possa aparecer nesse clássico. Não descarto ainda a presença do Everton Ribeiro para o clássico de domingo, não. A chance, de fato, é pequena. Tendência é que ele apareça, acredito eu, para a partida contra a equipe do Internacional. Próximo domingo, 18 ou 19h30, eu acho, né, na Arena Fonte Nova. Deve ser a volta de Everton Ribeiro. Mas ainda não descarto a presença dele pro Bavi. Não começando, mas eu ainda não descarto, não. Só não começa. Isso aí não começa mesmo. Meio de campo tem que ser Eric, Acevedo e Nestor. Meio de campo pro Bavi aí do Luciano. Eu acho que o Eric vai retomar essa titularidade, sim, com Acevedo e Nestor. Acho que a tendência desse meio de campo do Bahia, sim. Eu acho que o Eric vai ganhar essa posição do Jean Lucas, vai deixar um time mais forte, melhor na bola parada. Eu acho que o Eric ganha essa vaga, sim. Tô curioso para essa de Roman Gomes. O Rogério, né? A gente acabou de. Ali, eu perguntei para ele quando acabou a coletiva, né? Sobre a situação do Acevedo, se tinha sido opção ou se o Acevedo tinha pedido para sair. Ele falou que foi opção. Parece que o Rogério ficou muito satisfeito pela cara feita, que ele ficou muito satisfeito, porque mesmo com o gol do Bahia, o Bahia faz 3-2 e ele mantém a substituição. Talvez com 3-2 nem fosse a entrada do Caio Alexandre, né? Fosse manter o Acevedo ali de volante, colocar o Marcos Vitor, que a conversa era que o Marcos Vitor, internamente, o Marcos Vitor é tratado como o cara ali do lado direito. Então, assim, um cara mais defensivo, do suporte. Eu teria ido com o Marcos Vitor naquela substituição após o 3-2. No 2-2 eu até entenderia. Empatar com a Chapecoense era e foi uma tragédia. Você coloca o Caio Alexandre para tentar melhorar sua qualidade no passe, mantém o Acevedo, ok. Faz o gol, mantém a alteração. Então, assim, ele pareceu muito satisfeito com o Roman Gomes na partida. Então, eu tô curioso se ele vai manter o Roman Gomes para esse clássico, se ele vai tentar aumentar essa estatura e colocar o Marcos Vitor, ou de fato, de novo, o Acevedo de lateral e o Caio Alexandre no meio, que é um pouco mais perigoso, né? Até pelo meio de campo mais físico da equipe do Vitória. Mas não iria me surpreender se ele vai com o Marcos Vitor de lateral e coloca o trio, né? O Eric. Eric, Nestor e Acevedo com o Marcos Vitor na lateral direita. Não iria me surpreender. Repito, Marcos Vitor na temporada é pensado como um lateral brigando por posição. Eu ia falar reserva, mas brigando por posição. Esses últimos 6 meses é do Marcos Vitor brigando pela vaga na lateral direita. Então não iria me surpreender, não. O Vitor disse que o Eric é muito sonolento. Acho o Nestor fraco no setor. Ainda não mostra tanta evolução. Queria ver Juba jogar no meio, como fez muitas vezes no esporte. Ele não jogou tão avançado no meio, mas ele jogou por dentro, né? No último jogo, né? O Bahia voltou, inclusive perguntei na coletiva. Desculpa, essa situação. Ele falou pelo desgaste, o Juba muito tempo parado e tal. Preferiu trazer o Juba por dentro e não pelo corredor por fora. Também quero ver se o Bahia vai ser aquele Bahia de 3 zagueiros de Juba por dentro ou se ele vai com o Zé Guilherme com o corredor. Tô curioso para a escalação desse Bavi, tá? Yuri, muito de nós gosta de criticar a Ceni por não dar oportunidade à base, porém quando eles entram
não mostra muita diferença. São muito tímidos jogando. O único que entra com personalidade é Roger e Del. Mandou Danilo. Inclusive, Danilo, esse comentário é bom porque teve um perfil no Twitter, não sei o que, Emerson Ferretti, Mundinho Emerson Ferretti, não sei o que me criticou na segunda-feira, fez uma postagem reclamando que eu critiquei Cauê Furquim na partida. Aí depois ele começou a frustração, quando o homem de mais de 18 anos, um homem adulto, começa a querer descontar frustração em outra, aí não vale nem a pena ter uma conversa. Enquanto tinha uma conversa, tudo bem. Depois começar, não sei o que você é um gatinho. Então pronto. Esperar ele criar o YouTube dele. Mas o ponto não é esse. O ponto que ele trouxe, que ele não gostou, que eu achei, que eu critiquei a partida de Cauê Furquim. E aí eu deixei muito claro. Eu não critiquei Cauê Furquim. Eu critiquei também Cauê Furquim pela partida. Critiquei Cauê Furquim, quem acompanhou o Pai Jogo viu. Critiquei Jean Lucas. Critiquei todo o sistema defensivo do Bahia. Só tirei Mingo dessa conversa da última partida. Inclusive, meu voto de pior em campo não foi nem no Cauê Furquim. Meu voto de pior em campo, desculpa, foi no DVD. Agora, eu, Yuri, não vou passar a mão na cabeça de Cauê Furquim, de Juan Pablo, de David Martins ou de nenhum outro jogador do profissional. Já critiquei Caio Alexandre, já votei em Caio Alexandre pior, já votei quantas vezes em Jean Lucas pior, Everton Ribeiro já votei em pior, Luciano Juba já votei em pior, até Acevedo já teve voto de pior em campo. Então assim, vou criticar quando achar que deve ser criticado, independente se for divisão de base ou se for time principal. Isso não quer dizer que eu acho que Cauê Furquim tem que voltar para a divisão de base. É um jogador de M. Não presta mais esse menino. É uma enganação. Não usei nenhuma dessas palavras e não vou usar porque esse é o futuro do Sport Clube Bahia e continuo vendo muito potencial em Cauê Furquim. Acho que é um cara pro presente. Acho que é um cara pro presente. O Cauê Furquim. Mas será cobrado pro presente. Será cobrado como jogador principal. E não demonstrou nem na partida que ele entra com 20, 30 minutos, quando o Ademir sai machucado contra o Vasco, nem na partida contra a Chapecoense, quando ele é titular também. O lado direito do Bahia não existiu contra a Chapecoense. Jean Lucas, terrível. Ele, todas as jogadas que tentou, errou. Inclusive, teve uma individual que ele foi com Giovanni Augusto, que não é nem jogador de marcação. E foi desarmado com muita facilidade pelo Giovanni Augusto no primeiro tempo. Vejo potencial, deu assistência na seleção sub-17, acho que tem que ganhar espaço e minutagem, acho que quanto mais ele jogar, mais confiante ele vai estar, com mais enfrentamentos com garotos principais, com homens principais, né, com caras do time principal, jogadores de mais corpo, de mais força, jogadores mais rodados. Então, para mim, o Cauê Furquim tem que fazer parte desse time principal, sim, mas também será cobrado por isso. Sim, eu vou fazer, vai ser cobrado por isso. Então, foi isso que eu fiz, mas o Emerson o Mundinho Emerson Ferretti, ou seja lá qual for o perfil desse tipo, não gostou, não. Paciência.